E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos dar continuidade aí à nossa aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre regras de nado crawl e nado costas. Para isso, vou falar um pouquinho sobre saídas também. É importante a gente ver sobre saídas e virada desse nado, porque muitas das regras estão relacionadas a esse fundamento. Apesar da gente se aprofundar um pouco mais nas aulas práticas, a gente já precisa dar uma pincelada agora para entender um pouquinho mais as particularidades aí das regras desses nados, tá certo? Vou começar passando um vídeo aqui para vocês assimilarem melhor aí. Que mostra um pouquinho da saída do nado crawl e a saída do nado costas. Percebam que uma sai por cima da água, né? O crawl sai de cima da baliza, por fora da água. Nesse momento, aonde entra a mão dele na água, entra o resto do corpo. Então, é o mesmo buraco ali que entra a mão fura a água, nesse mesmo buraco entra o resto do corpo desse nadador. E a saída do costa, realizada dentro da água. E a mesma regra acontece ali, né? Onde fura a mão após esse arco aí na saída do costa, é onde entra todo o restante do corpo. E aqui eu tenho um vídeo sobre a virada do crawl. Esse vídeo, como é feito por atletas, ele só tem um exemplo aí da virada olímpica, tá, pessoal? Mas a virada simples a gente vê na prática. Saiu, ó, já faz essa parte submersa aqui através de ondulações. Perceba a ondulação da pernada. Girou, saiu. E aqui, um nado costas, a virada do costa. Virada olímpica também, essa parte submersa aí do nado, né? Que é essa parte que ele desenvolve dentro da água, ó, também realizada com ondulações submersas. Essa pernada junta que a gente vê, que é uma pernada, na realidade é uma pernada do nado borboleta, que a gente vai ver mais pra frente, é realizada então na parte submersa tanto do crawl quanto do costa, tá? A hora que ele se aproxima da borda para fazer a virada, ele pode desenvolver uma braçada, um braço desenvolve a parte de recuperação da braçada e o outro a parte de varredura, tá? Então ele não pode dar uma braçada completa aí para estar desenvolvendo esse giro aí na virada. E aí um detalhe que a gente viu na aula de ontem, ó, o ombro sai primeiro e depois sai todo o resto do braço. Hoje, como o conteúdo é maior, vou falar um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Mas eu fico aí nos comentários tirando a dúvida de vocês. Vocês podem mandar lá que eu vou respondendo. Então aqui foi o que eu já comentei, né? Sobre a saída e a virada do nado crawl e costa. Depois eu disponibilizo esse material para vocês, porque o material que eu mandei tá com umas informações a menos, que eu andei incluindo umas informações aqui para vocês. Então eu vou mandar novamente no e-mail de vocês esse material. E aqui mais detalhes, então aqui tem uma figura aqui da virada simples do nado crawl. Então o indivíduo chega, encosta na parede, tanto faz se vai ser a mão ou outra parte do corpo, é habitual que seja a mão, faz o giro normal do tronco, só para voltar, e já sai na posição submersa aqui. E aqui é a virada olímpica do crawl, né? Que se aproxima da borda, faz o giro, já sai na lateral e já vira de frente fazendo a parte submersa. A virada de costa, que eu só consegui a figura para exemplificar a virada olímpica. Então ele chega aqui de costa, faz esse giro aqui, onde um braço faz a parte
de recuperação, a parte aérea, e outro braço faz a parte da varredura, e aí ele já faz o giro, ele não pode dar 2 braçadas aqui para iniciar, porque senão ele é desclassificado, faz o giro e já sai na posição de costa. Percebam, aqui ele vira de lado para virar de frente. Aqui, se você virar de frente, sair de frente aqui para depois virar de costa, também é desclassificado. Então, você já tem que sair na posição que é realizado esse nado, que é de costas. E aqui uma figura do posicionamento dos atletas na saída do costa, né? Então, eles ficam fora da água, eles recebem um apito para entrarem na água, um segundo apito para eles segurarem aqui no bloco de partida e apoiarem os pés na borda. E aí eles recebem os comandos, as suas marcas, que é onde eles encolhem um pouco aqui o tronco, trazendo próximo à baliza. E aí é o apito para iniciar, então, e aí eles realizam aquele arco que a gente viu nos vídeos. Antes de iniciar, propriamente dito, falando das regras, a gente tem que pensar, então, nessa organização da natação, né? Como ela é feita. Então, a FINA, ela é quem administra, que é a Federação Internacional de Natação, é quem administra as competições internacionais dos desportos aquáticos, e é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, né? Por nível de curiosidade, a FINA, ela nunca teve um presidente brasileiro. A Confederação Brasileira dos Esportes Aquáticos é a entidade oficial, então, que regulamenta aí os desportos aquáticos do Brasil, né? E quais são eles? Vocês já viram, porque a gente viu, é tema dos nossos trabalhos, né? Então, ele inclui a natação, o polo aquático, nado sincronizado, saltos ornamentais e as maratonas aquáticas, tá? Atualmente, a CBDA, ela enfrenta aí uma crise, porque alguns meses atrás ela levou uma multa milionária do patrocinador da natação, que são os Correios, né? Em função de algum descumprimento aí de contrato. Enfim, e aí a FEDAP, né, que é a Federação dos Desportos Aquáticos do Paraná, que é quem regulamenta aí a natação dentro do nosso estado. E algumas provas competitivas, para vocês saberem como é que funciona toda essa organização com questões de provas a serem nadadas dentro das competições, né? As provas para nado crawl existem nas metragens de 50, 100, 200, 400, 800, 1.500 metros nado livre. Esse é o nome da prova, nado livre, tá? Por que eu coloquei crawl aqui? Porque normalmente, como a gente já falou em aula, o nado escolhido para ser feito quando se fala em nado livre é o crawl, em função dele ser o nado mais veloz, tá? Então, preferencialmente, os atletas acabam optando por fazer as provas de livre, desenvolvendo o nado crawl. Uma particularidade é que as provas de 800 metros nado crawl, elas são específicas para o público feminino, e os 1.500 nado crawl, nado livre, enfim, específicas para o público masculino, tá? Então, as provas de fundo existente, elas se separam aqui entre feminino e masculino, 800 e 1.500 metros. Nas provas aqui estilos, então, a gente tem 100 metros e 200 metros para nado costas, 100 metros e 200 metros para nado peito, 100 metros e 200 metros para nado borboleta. E aí vem as provas de medley, que eu já vou explicar. Em que momento que acontece outros tipos de metragem para esses nados? Somente, até coloquei aqui do lado, somente campeonatos mundiais. Então, a prova de 50 metros estilos costa, peito e borboleta só são realizadas durante campeonatos mundiais. O resto só tem essas duas provas para esses nados. E aí vem 200 metros medley. Medley quer dizer uma prova que se desenvolve nadando os 4 nados, crawl, costa, peito e borboleta. Esses 4 nados, eles são desenvolvidos na seguinte ordem: borboleta, costa, peito e crawl, obrigatoriamente, tá? Exceto quando é prova de revezamento. Então, por exemplo, esse revezamento 4 por 100 metros estilos, que aqui é 4 por 100 metros medley, que é a mesma coisa, aqui muda a ordem, tá? Aqui a ordem é costa, peito, borboleta e crawl. E aí vem as provas de revezamento de nado livre, então que é 4 por 100 metros nado livre e 4 por 200 metros nado livre, onde cada um desses 4 nadadores faz essa metragem. Sobre as piscinas oficiais para competição, a gente tem a piscina olímpica, né? A piscina olímpica é exatamente como está nessa imagem, uma piscina de 50 metros, com 25 metros de largura, são desenvolvidas em 8 raias, tá? Cada raia dessa tem uma largura de 2,5 metros.
temperatura varia de 25 a 28 graus, a profundidade tem que ser no mínimo de 2 metros, com volume mínimo de 2.500 metros cúbicos. Deve haver sempre 2 espaços aí ao lado das raias 1 e 8, então essa é a raia 1 e essa é a raia 8, da primeira e da última raia tem que haver praticamente outra raia, tá? A gente fala que é um espaço ali, esse espaço é utilizado muitas vezes para dar uma dinâmica melhor e uma velocidade melhor para o desenvolver das provas. Então, por exemplo, terminou uma prova aqui, os nadadores chegaram, estão todos aqui, eles já vão passando para essas raias laterais para que se dê sequência, então para se soltar uma outra série. E aí, a hora que se solta essa série, os nadadores estão aqui da prova anterior, ficam aqui nas raias laterais e daí elas saem da água. E a piscina semiolímpica, que é de 25 metros, né? 25 metros de comprimento por 20 de largura, também com 8 raias. As raias são um pouco menores do que as piscinas olímpicas, essas raias vão ter mais ou menos 2 metros. A temperatura é a mesma da piscina olímpica, a profundidade também tem que ser no mínimo 2 metros, o volume no mínimo 1.000 metros cúbicos e continua a mesma regra aqui de ter nas laterais uma raia vazia ali, para aquilo que eu já expliquei anteriormente. Aqui é nível para a gente entender como é que funciona, então, uma organização aqui com relação à arbitragem dentro de uma competição. Aqui nós temos os árbitros cronometristas, tá? Que vão ficar aqui na borda que tem a baliza. Aqui os árbitros de volta, e quando eu me refiro a volta eu quero dizer viradas. E aqui os árbitros nas laterais, que são os árbitros dos nados. Então ele vai ficar observando aqui, ele vai acompanhando a prova, observando se algum nadador descaracteriza, né, o nado e assim acaba sendo desclassificado. Essas bandeirolas aqui também são oficiais das piscinas, essas bandeiras servem para o atleta que está desenvolvendo o nado costa se basear para fazer essas viradas, né? Então ele já sabe que a hora que ele passar essa bandeirola, ele tem 5 metros para chegar na borda e fazer sua chegada ou sua virada, tá? Então ele se baseia através dessa bandeira. Aqui, essa corda aqui, é uma corda que ela se encontra a 15 metros da borda, tá? E para que ela funciona? Justamente para aquela fase submersa, pessoal. Então o atleta saiu, fez uma parte submersa e saiu, furou a água aqui, ó, na frente dessa corda, ele já sabe, o árbitro já sabe que ele infringiu a regra, então, da parte submersa, que é no máximo 15 metros de nado submerso. E aí, então, ele já é desclassificado. E algumas regras, então, particularidades aí do nado crawl, nado livre, aliás, né? Justamente pelo nado ser livre, ele não tem tantas regras assim, com muitos detalhes, né, como os outros nados têm. Ele pode escolher, então, qualquer estilo a ser nadado. E, como a gente comentou, o preferencial é o nado crawl, por realmente ter uma velocidade maior, ser um nado mais rápido aí desses 4 estilos que a gente tem para nadar. E aí, durante as viradas de cada prova, ele deve tocar a parede da piscina com alguma parte do corpo. Então, essa é a regra pro nado livre. A hora que ele fizer a virada, além daqueles 15 metros submersos, que a gente já comentou algumas vezes, ele deve tocar essa parede, essa borda da piscina aí com alguma parte do corpo durante a virada, tá? Tem que ser a mão? Não precisa ser a mão, mas é habitualmente a mão que toca a parede para ele fazer essa virada, tá? Na virada simples. Na virada olímpica, ele vai fazer o giro e o que vai tocar é o pé. Ah, mas ele poderia tocar o ombro? Pode também, não tem problema. Ele tem que tocar alguma parte do corpo. Se ele deixar de tocar, aí ele vai estar infringindo uma regra. E aí, pra gente entender melhor algumas das principais ocorrências de desclassificação desse nado. Então, olha lá, ó, não tocar com nenhuma parte do corpo a borda durante a virada, como eu comentei. Caminhar na piscina, então se você tá lá nadando a prova, de repente você para no meio da piscina e toca o pé no chão e toma impulso do fundo da piscina, ou caminha na piscina, também não pode. E é algo que gera desclassificação. Desistência, né? Você não completar o percurso, vamos supor, uma prova de 800 metros e você desistir nos 700 metros ou parar antes, né? Ultrapassar o limite máximo de 15 metros, estando o nadador submerso após saída e virada, então, que eu já falei algumas vezes aqui. Perder o contato dos pés com o bloco
antes do sinal de partida, ou seja, você queimar a largada, né? Você sair do bloco de partida sem o apito do árbitro, puxar a raia ou não completar a prova na mesma raia onde começou. Isso aqui para iniciante, vocês vão perceberem isso nas aulas com alunos iniciantes, eles fazem a virada e aí, como não tem muito direcionamento, eles saem na parte submersa ali, depois da impulsão da borda, e acabam saindo na outra raia. Então, aí por falta de direcionamento, acaba acontecendo isso, o que também gera uma desclassificação. No nado costa, então, os nadadores, eles saem de dentro da água, né? E como eu disse, há um apito para eles entrarem na água, há um outro apito para eles se juntarem ao bloco de partida, segurarem o bloco de partida, né? Para depois receberem os comandos para sair. Os pés não podem ficar acima do nível da água, então tem que ficar ali abaixo da água ali, quando ele se posicionar para fazer essa saída. A mesma coisa, é permitido ficar completamente submerso após a saída e virada por uma distância de 15 metros. E aí é a mesma regra para o nado crawl, tá? E a hora que antes de dar os 15 metros, né, alguma parte do corpo do nadador, ele tem que furar a água aí. E as principais ocorrências que a gente tem nesse nado é a perda do contato das mãos com o bloco, seguido de um impulso do corpo para trás antes do sinal de partida. Ou seja, ele queimar a largada também. Ele sair, fazer aquela impulsão para fazer a saída antes do sinal do árbitro. Entrar na piscina antes do apito e do sinal do árbitro geral, aquele primeiro apito que eu comentei com vocês. Então, os atletas estão ali fora. Para eles entrarem na água e se posicionarem ali embaixo do bloco, é necessário que eles façam isso após o apito do árbitro, tá? E aqui a mesma regra, ultrapassar o limite máximo de 15 metros estando no nadador submerso, na saída ou na volta. A mesma coisa para o nado crawl, né? Do jeito que eu mostrei para vocês naquela figura. Passou os 15 metros ali, tá desclassificado também. Quebrar a ação contínua da volta, realizar pernadas alternadas durante o deslize na virada. Ó, isso aqui é um detalhe importante. Quando a gente fala que vocês vão ler volta, se refere à virada, tá, pessoal? Então, realizar pernada. Quando você faz aquele giro, aquela cambalhota ali, dizendo a grosso modo, para você fazer a virada, você não pode realizar, quando você vira de frente para fazer a cambalhota, você não pode realizar uma pernada do crawl, tá? Porque você vai estar de frente, se você realizar a pernada ali, descaracteriza o nado. Então, é só aproveitar esse deslize, tá? Você virou de frente, você não bate a perna, você aproveita esse deslize, essa impulsão que seu corpo vai estar para fazer o giro. E na chegada do nado costa, tocar com a mão na borda do corpo em decúbito ventral. Ou seja, você está chegando no nado costa, você vai terminar a prova e antes de